Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje, dia 19 de abril de 2025, 2 horas da tarde aqui no Rio de Janeiro, 8 da noite em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. Estou gravando esse vídeo depois de alguns dias sem gravar, porque essa semana eu estava viajando e aí com muito pouco tempo, e a verdade é que também não teve muita coisa acontecendo esses últimos dias por ali. É lógico, continuam as atividades israelenses na faixa de Gaza. Havia uma negociação que aparentemente não deu em nada, a gente teve o resultado dela hoje, mas também teve coisas muito interessantes. Israel terminou o corredor Morag, lá na parte sul da faixa de Gaza. Segundo eles, já conseguiram estabelecer o controle sobre a região ali. E nisso descobriram um monte de túneis naquela região. Além disso, os Estados Unidos fizeram um grande ataque contra os Houthis aqui no Iêmen, também destruindo grande parte dos portos que eles usavam para vender petróleo, que era o principal ponto de financiamento das guerras aqui dos Houthis, né? Então temos essas boas notícias. A notícia ruim é a negociação com o Irã, que continua o Trump cedendo, e o Irã, é lógico, se aproveitando dessa urgência do Trump em fazer a paz, nessa vontade do Trump de fazer a paz, que, como eu disse, é uma coisa que eu acho muito boa, assim, eu acho que a gente deve buscar a paz, evidentemente, mas não tem como você buscar a paz depois que começou a guerra. Depois que começou a guerra, a negociação tem que ser num outro patamar, né? Enfim, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por caminhoneiro marítimo cubano em fuga, hemorroida cerebral e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, começando falando aqui sobre Israel, continuam as operações israelenses aqui na faixa de Gaza. Muito notório o fato de que Israel já conseguiu marcar todo o corredor Morag aqui no sul de Israel. Vocês sabem, a ideia de Israel é que toda essa área aqui entre o corredor Filadélfia e o corredor Morag vai ser proibida para palestinos. Os palestinos terão que se mudar para Can Yunis, para toda essa área aqui para cima, justamente para evitar o contato com o Egito, né? Então toda essa área aqui que é hoje Rafah, o campo de refugiados Brasil que tem aqui, tem um campo de refugiados Brasil aqui em algum lugar aqui que eu nem lembro de aqui, ó, Brasil, campo de refugiados Brasil aqui, né? Enfim, toda essa área tem que ser esvaziada. Já está esvaziada, tá? Os palestinos já saíram daqui, então Israel está só preparando para ter o controle disso daqui, né? Então você tem aqui, ó, uma imagem de como é que estão as operações ali em Gaza, o que Israel está fazendo. Então eles mostraram aqui o corredor Morag, né, e os vários túneis que eles identificaram ali enquanto eles estavam avaliando o corredor Morag, tá vendo? Tanto do lado de cá, quanto do lado de cá também, outros túneis aqui também, e o túnel que chegava numa creche, a gente mostrou esse túnel aqui também, né, um absurdo isso. Tem mais túneis aqui que eles chegaram, que eles apontaram aqui. Todos esses túneis a gente chegou a falar aqui, né? Um monte de túneis com explosivos, com coisas ainda preparadas para serem usadas, né? Então tudo isso daqui, o corredor Morag já foi limpo aqui por Israel. Esse túnel aqui eu ainda não cheguei a mostrar para vocês não. Saiu esses outros dias aí, esses últimos dias, mais túneis aqui nessa região, né? Então esse outro vídeo aqui complementa a coisa, mostrando o corredor Morag, né? Que está aqui, que é justamente essa área aqui que Israel vai controlar para evitar o contato dos palestinos com o Egito, que é o grande fornecedor de armas do pessoal ali, né? Então a ideia justamente é Israel avançando já sobre como será a faixa de Gaza depois desse conflito, depois que encerrar essa operação israelense. Essa área toda aqui vai ser controlada por Israel para evitar contrabando de armas do Egito para ali, né? É lógico, o pessoal esquerdista aqui do Brasil está extremamente chateado com isso, também o pessoal esquerdista lá do Hamas está chateadíssimo com isso, que Israel transforma 30% de Gaza em área proibida a palestinos, e ONG classifica enclave como vala comum e não sei o que lá. Não tem vala comum nenhuma, porque os palestinos saíram de lá, tá? Israel mandou, saiu todo mundo de lá, não tem mais ninguém naquela área ali, já vai ser... A questão agora é só Israel preparar a situação toda ali, preparar a área toda ali, e o pessoal pode viver no resto da faixa de Gaza, quem não gostar pode viajar, pode sair, pode ir embora,
Então essa é a situação, né? Quem comprou essa confusão toda foi o Hamas, ao fazer o ataque covarde do dia 7 de outubro. Então, ou seja, mostrou a necessidade de Israel controlar essa área aqui, porque mesmo que Israel controlasse o corredor Filadélfia, que é bem a fronteira aqui com o Egito, o pessoal cavucava túneis que chegavam até o Egito e daí iriam fazer o contrabando de armas do mesmo jeito, né? Então agora fica um pouco mais difícil. Cavucar um túnel a partir de Can Yunis até o Egito já é uma distância muito significativa, muito mais difícil para fazer esse tipo de coisa, né? Então Israel consegue controlar melhor essa situação aqui. O Egito, embora seja um país aliado de Israel, atualmente o Egito tem boas relações com Israel, da mesma forma que a Jordânia, mas a Jordânia é mais aliada de Israel do que o Egito, né? O Egito ainda alguma resquício de animosidade face a Israel. Bom, todos os países árabes têm animosidade com relação a Israel, né? Mas o Egito tem um pouco menos de controle, então eles conseguem fazer contrabando para cá, coisa que aqui na Judéia e Samária, né, é menos problemático por conta do controle melhor que Israel tem aqui. E mesmo aqui também, se você reparar aqui na Judéia e Samária, a fronteira entre a Jordânia e a Judéia e Samária é controlada por Israel, né? Porque você sabe que nessa região aqui há um acordo de Israel com a autoridade palestina, que as cidades são controladas pela autoridade palestina. Então Jericó, por exemplo, aqui ó, é controlada pela autoridade palestina. Mas você está vendo que tem aqui um limite aqui, ó, tem um limite aqui. Essa área aqui ó, é controlada por Israel. Então Israel está fazendo aqui na faixa de Gaza a mesma coisa que fez ali na Cisjordânia e que dificultou bastante que armas chegassem até os terroristas ali na Judéia e Samária, né, também chamada de Cisjordânia, né? Enfim, essa é a situação. Ali continuam as operações israelenses contra vários alvos na faixa de Gaza, isso tem acontecido ao longo dos últimos dias todos. Aqui tem mais uma imagem aqui de Israel destruindo algumas estruturas do Hamas ali na faixa de Gaza, né? Impressionante isso aí. O cara da escavadeira ali é realmente corajoso, viu? Porque para esse negócio cair para o outro lado, pouco custa, né? Bom, e teve também uma ação israelense no norte de Israel, no sul do Líbano, visando um membro do Hezbollah ali, o Muhammad Abdullah, que foi destruído nesse ataque aqui esses dias também ali no sul do Líbano, né? Então, continuam as operações israelenses ali, né? Também tivemos novidades nos Houthis do Iêmen, né? Os Estados Unidos têm feito vários ataques por ali. De novo, continuam os Houthis ainda muito fortes dentro do Iêmen. Eu não sei como é que os Estados Unidos vai resolver esse problema, mas o fato é que teve aqui um grande bombardeio sendo lançado contra os Houthis aqui. Olha que bacana, os jatos americanos sendo preparados para justamente levar convencer os Houthis a fazerem a coisa certa, né? É uma medida de convencimento para os Houthis. Foi aqui um convencimento bastante efetivo. O Israel destruiu um porto por onde passavam as exportações de petróleo dos Houthis ali no Iêmen, né? Essa região aqui, ó, deixa eu botar aqui no mapa do Iêmen, essa região aqui, esse porto aqui de Al-Salif, ou seja, não foi em Hodeida. Hodeida é o maior porto, mas esse porto aqui já foi destruído por Israel, vocês sabem, né? Já foi, a gente viu essa imagem, tem uma parte aqui que é justamente a parte de terminal, esse terminal aqui que é terminal químico, né? Já foi destruído por Israel. Agora os Estados Unidos estão atacando esse outro porto aqui, justamente que era por onde os Houthis estavam exportando petróleo. A ideia dos Estados Unidos é justamente acabar com o dinheiro dos Houthis, né? É lógico, o Irã vai tentar mandar mais dinheiro para eles, mas a essa altura o Irã também já não está tão bem das pernas assim. Então o porto foi bastante destruído ali no Iêmen, né? Tem várias imagens aqui da destruição, realmente uma destruição enorme americana ali, né? Aqui, ó, um monte de coisa pegando fogo, excelente notícia isso daí. Eu continuo achando que enquanto não colocarem tropas no solo, não vai resolver o problema. Mas pode ser que eu esteja errado, pode ser que eles consigam realmente, né? Bom, aqui está uma mensagem do pessoal falando sobre os principais centros de enriquecimento de urânio no Irã, que são todos subterrâneos, né? São todos secretos e coisa e tal. E o pessoal está mostrando aqui onde é que são esses centros.
onde é que é a região e como é que poderia ser feito para se eliminar esse tipo de coisa, né? Um grande complexo que tem perto de Qom essa cidade aqui. Então, a 24 quilômetros de Qom tem essa grande área aqui, que na verdade é um enorme complexo subterrâneo onde o Irã está enriquecendo urânio, né? E embora o pessoal fale aí que não, mas enriquecer para níveis medicinais é muito diferente de enriquecer para níveis atômicos, né, de bomba atômica, mas na verdade que não é bem assim não, tá? Porque tudo depende do número de centrífugas que você tem e da tecnologia que você usa. Você pode usar a mesma tecnologia para chegar no nível de bomba atômica. Então tá aqui um monte de experiência que o pessoal tem. Existem também áreas de teste que eles fazem para essas bombas e coisa e tal, que é um monte de cilindros de enriquecimento. Tem um monte de coisa que os Estados Unidos já sabem desse tipo de coisa, né? Enfim, vão fazer alguma coisa com relação a isso ou não vão? Essa que é a grande questão, né? E o grande medo que a gente tem é justamente o fato de que, como os Estados Unidos, o Trump está com essa vontade toda de fazer a paz, né? Ele quer muito fazer a paz e coisa e tal, ele acaba se submetendo a exigências tanto do Irã quanto da Rússia, que são exigências absurdas, exigências que vão ser usadas para o pessoal pisotear em cima dos Estados Unidos, e pior do que isso, pisotear em cima de Israel e da Ucrânia, né? Então vamos torcer para essas negociações acabarem rápido, porque elas vão acabar sem acordo, a gente já sabe disso, né? Mas pelo menos acabando rápido a gente começa a agir já, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre as propostas que o Irã colocaram aqui para limitar a capacidade de enriquecimento de urânio e não sei o que lá, mas isso deixaria a infraestrutura no local que permitiria o Irã rapidamente reconstruir o seu programa nuclear caso o acordo colapse. Ou seja, é o que eu falo para vocês. O Irã só vai enriquecer até 20%, que é para aplicação médica. Ok, pode ser que ele enriqueça só até 20%. Mas ele vai ter toda a condição para, se amanhã ele resolveu, não, agora eu vou até 90%, aí é mole, meu amigo, é fácil dele fazer isso. Então, tá o pessoal falando aqui como é que seria esse acordo do Irã, mas é um acordo que simplesmente, mais um acordo absurdo do Trump cedendo, né? Bom, a gente tem agora algumas notícias aqui aleatórias. O pessoal conseguiu recuperar um cachorro que foi sequestrado. Um cachorrinho foi sequestrado junto com algumas pessoas durante o dia 7 de outubro. E agora, felizmente, os soldados israelenses encontraram o cachorro lá em Gaza e trouxeram de volta para a família, né? Então, pô, que bom que recuperaram, né? O Putin, outro dia, cara, que vergonha isso, bicho. O Putin, outro dia, recebeu a família de um grupo de um refém que tinha sido feito refém pelo Hamas, um russo judeu, né, que tinha sido feito refém pelo Hamas, e que foi libertado pelo Hamas. E o Putin falando, não, que você tem que falar bem do Hamas, porque na verdade eles devolveram, né, as pessoas aqui, coisa e tal. Ou seja, é um absurdo isso. Como assim tem que falar bem do Hamas, né? Que coisa absurda, né? Tem o pessoal no Ocidente querendo tratar o Sinwar como um herói de guerra, né? O Sinwar era o líder do Hamas na faixa de Gaza, o responsável pelo planejamento do 7 de outubro, e é um terrorista da pior qualidade, né? O pessoal está trazendo aqui alguns dos crimes que ele cometeu, não contra israelenses, contra judeus, mas contra palestinos, né? Então fala aqui sobre a vez que ele admitiu ter estrangulado um colaborador com as próprias mãos, um colaborador palestino, tá? É o que eu falo para vocês. O pessoal tem essa ideia de que o Hamas é o líder dos palestinos. Não, o Hamas é o opressor dos palestinos, né? Enfim, tá falando mais um monte de coisa, um monte de casos aqui de pessoas que foram mortas pelo Sinwar. De novo, palestinos que foram mortos pelo Sinwar, né? Para ver se, quem sabe, o pessoal percebe aí o risco de tratar esse cara como um herói, né? Esse aqui é um herói que você pode até dizer como duvidoso, porque nesse momento ele está reconduzindo a Síria para longe do Bashar al-Assad, mas o Al-Sharaa ainda tem um monte de coisas aí suspeitas, né? Muita gente desconfia desse cara, será que ele deixou mesmo de ser um terrorista, né? Um terrorista que veste terno não deixa de ser um terrorista só por isso. Mas enfim, o presidente da Síria, o Al-Sharaa, está em Damasco para discutir a reconstrução e a retirada de sanções contra a Síria pelos Estados Unidos. Vamos ver no que vai dar isso. Eu tenho medo.
E, enquanto isso, o Rubio está garantindo que o Irã não vai ter uma arma nuclear, né? Não, o Irã não vai ter uma arma nuclear, mas é o que eu falo para vocês, eu tenho medo, essa política do Trump de apaziguamento extremo, de aceitar tudo, de ficar quietinho enquanto todo mundo come o rabo dele, eu não sei não, cara, isso aí não vai acabar bem não, né? Tomara que eles saibam o que estão fazendo. Uma outra notícia aqui, uma empresa chinesa estaria ajudando os Houthis a atingir navios americanos, né? Uma empresa de satélite chinesa, Shangguang Satellite Technology. Não é aquela mesma empresa de tecnologia do Sail, né, Space Sail, que o Lula estava querendo trazer aqui para o Brasil, né? Parece que eles estão estão auxiliando os Houthis a atacar os americanos, né? Pois é, para você ver onde é que está chegando esse negócio. É o que eu falo para vocês, os Estados Unidos quer brigar com a China, mas está deixando Rússia, Irã e Coreia do Norte, está tratando bem Rússia, Irã e Coreia do Norte. Vai se ferrar totalmente. Um monte de líderes do Hezbollah estão fugindo do Líbano para a América do Sul. Olha só, estão vindo para cá, meu amigo, é o que eu estou falando para vocês. É lógico que estão vindo para cá, aqui ó, Rio de Janeiro, aqui ó. Vizinho, os vizinhos estão vindo para cá. E isso vai dar merda, porque esse pessoal vai vir aqui para a América do Sul, vai se associar a grupos terroristas nossos aqui, questão de tempo, né? Proximidade com a esquerda e coisa e tal. Vai acabar piorando a situação de segurança no Brasil, que infelizmente já é ruim. Isso aqui graças a quê? Graças aos idiotas que colocaram o pinguço corrupto na presidência do Brasil. O Lula ama esse pessoal, ama esses terroristas todos. E por isso a gente está recebendo esse pessoal aqui. Já veio um monte, né? O Lula mandou avião lá para pegar terrorista palestino para trazer para cá. E agora está vindo terrorista do Hezbollah também, um monte deles vindo aqui para o Brasil. É o que eu falo para vocês, meu amigo. Vocês votaram no Lula, agora tem que aguentar a consequência. Olha a merda que está acontecendo. E, bom, o Netanyahu avisou que o Hamas que não vai avançar mais com o cessar-fogo enquanto não receber uma lista de reféns, né? Ou seja, está havendo uma negociação de reféns durante esse tempo todo, por isso que as ações, inclusive, estão mais devagar ali na faixa de Gaza, mas provavelmente não vai dar em nada. O Hamas sequer consegue entregar uma lista dos reféns que ainda estão vivos ali na faixa de Gaza. Vamos ver o que acontece nos próximos dias. Espero que consigam recuperar mais alguns reféns aí nos próximos dias. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.